Então eu vou ensinar vocês a como fazer fundo pelo Ibis Paint usando 3 dos pincéis de lá. Então primeiro vocês vão abrir o aplicativo, depois vocês vão clicar em A Minha Galeria e depois ir ali no maisinho, ali no final da tela e selecionar o tamanho que vocês querem fazer para ficar o fundo. Aí depois vocês vão ali naquele íconezinho do lado do ícone de pincel, naquele círculo, para selecionar o pincel que vocês querem usar. Clicando nele vai aparecer um monte de opção de pincel e para vocês liberarem todos eles, inclusive os pagos, vocês têm que assistir a um anúncio para liberar por 18 horas. E depois que vocês assistirem o anúncio e liberar, vocês vão procurar pela coleção Pincéis de Água. E aí nessa coleção tem 3 pincéis, os 3 que eu vou ensinar vocês a usar. O processo dos 3 pincéis é quase o mesmo, é o pincel de água real, o pincel de água de ponto e o pincel de água de sangramento. O que muda é a textura. E primeiro eu comecei pelo pincel de água real, depois eu fui lá e escolhi a cor que eu queria. Vocês podem mesclar quantas cores vocês quiserem, vai dar a opção de vocês, da escolha de vocês. Eu mesclei só 2, só para dar um exemplo para vocês. Dá pra vocês escolherem a cor ali naquele de ajuste, naquela rodinha, ou ali embaixo naquela linhazinha, e depois colocar a cor que vocês escolheram na paleta. E depois que vocês configuraram tudo certinho a cor, vocês vão clicando na tela aleatoriamente com uma das cores escolhidas. E depois com a segunda, depois com a terceira, até vocês verem que preencheu. Primeiro vai ficar meio bagunçadinho mesmo, mas é só a primeira camada para vocês terem uma base. Depois que vocês fizerem a primeira camada, que já tá tudo preenchido, vocês vão fazendo a segunda, a terceira, a quarta, até que vocês verem que não sobrou nenhum espacinho vazio. E o segredo pro fundo mesclado no Ibis Paint ficar legal é realmente não ter nenhum espacinho vazio. E depois que estava quase tudo preenchidinho, eu peguei o pincel rosa, da cor rosa, e passei um pouco por cima da cor verde. E peguei a cor verde e passei um pouquinho por cima da cor rosa, o que deu um efeito melhor, deu um efeito bem legal, deixou um pouco mais mescladinho. E eu fiz isso com os 3 pincéis. Depois que tava tudo pronto, eu fui lá naquela setinha ali embaixo, apontando pro lado e salvei, guardei como PNG. Depois eu peguei o pincel de água de ponto, deixei a espessura no máximo também, a opacidade no máximo. E ele é um pouco mais liso. Como eu disse, a diferença dos 3 fundos tem uma textura diferente. E a desse é mais lisa e a opacidade e a intensidade é um pouco maior. Então fica um pouquinho mais difícil de mesclar. Ele é meio que um círculozinho, então eu também fico colocando aleatoriamente na tela. Clicando aleatoriamente na tela. E eu fiz a primeira camada igual eu fiz no primeiro processo do primeiro pincel real de água. E depois eu fui fazendo as outras camadas até não sobrar nenhum espacinho vazio,
as cores estarem no mesmo padrão, do mesmo tom. E pela intensidade ser maior, é mais fácil da cor pegar, não precisa dar tantas camadas, mas também é um pouco mais difícil de mesclar. Então, por isso eu peguei a cor rosa e passei por cima da cor verde para dar um efeito melhor na hora de mesclar. E peguei a cor verde e passei um pouquinho por cima da cor rosa. Depois eu guardei como PNG e agora usando o terceiro pincel de água de sangramento. E a opacidade dele, a intensidade é um pouco menor. E ele também é redondinho como o segundo pincel. Então ele é mais fácil de mesclar pela intensidade ser maior. Mas precisa também de mais camadas pra cor pegar. E ele é redondinho, então o efeito dele fica muito delicadinho, muito lindinho, ficou parecendo várias nuvens. Então é o mesmo processo, eu fui passando várias camadas até preencher tudo. Fui batendo aleatoriamente na tela também, como primeiro pra colocar as cores. Depois eu também peguei a cor rosa e passei por cima da verde, um pouquinho da verde passei um pouquinho por cima do rosa pra mesclar melhor. E depois eu guardei como PNG.